Antes de passar, eu queria passar aqui a palavra para a Mari, para ela falar rapidamente aqui um assunto que está estampado em algumas camisetas do pessoal, que é a questão da UNILA. Só para a gente ter um informe bem rápido sobre isso, e daí a gente compõe a mesa com o nosso convidado e passa para o tema da carreira, tá ok? Bom dia, pessoal. Bom, como vocês já devem estar sabendo, aí já devem ter visto, ou no site do sindicato, nas redes sociais aí, a gente está vivendo um problema aqui no Paraná bastante grave com esse governo aí que não basta os ataques mais gerais que está acontecendo contra a classe trabalhadora. Não bastou aquela PEC que foi votada no final do ano passado, que a gente inclusive fez a greve contra ela, que foi a PEC do teto dos gastos. Agora, o governo, através de um deputado, resolveu aplicar uma medida mais dura ainda contra as universidades. E uma delas é a proposta de extinção da UNILA, que é a universidade que também faz parte da nossa base de atuação, né? Que fica lá em Foz do Iguaçu e que tem um conteúdo de universidade diferente, inclusive, do que é da nossa universidade aqui da UFPR, que a UFPR ela tem um conteúdo que é de atender, abranger a comunidade em geral. A UNILA, desde a sua criação, aí não estamos entrando aqui na discussão se foi correto o tempo, se tinha estrutura, se não tinha, mas desde a sua criação, a concepção da criação da UNILA, ela foi de ser uma universidade para integralizar os países da América do Sul, né? Então, ela tem o objetivo de atender os estudantes brasileiros, os estudantes paraguaios, os estudantes argentinos, que já ficam ali nas 3 fronteiras, mas também de outros países da América Latina, né? Inclusive, ela tem participação financeira de outros países também. O que esse deputado colocou no projeto? O projeto de extinção desse caráter da UNILA e transformar os campi que tem hoje da UNILA, unificando com 2 campi da Universidade Federal do Paraná, que é o campus de Palotina e o campus de Toledo, e transformar numa universidade qualquer. Ou seja, tirar todo esse caráter que tem da latino-americano, de cultural e também de pesquisa e extensão realmente, né, nessa área, né, que tem a ver com o estudo da nossa região. Nós temos aqui, inclusive, uma das nossas funcionárias, que é a advogada a doutora Gabriela, que é meio especialista aí no tema América Latina, né? Sabe o quanto é importante para nós, brasileiros, e também para nós latino-americanos, que tivesse essa universidade, que, na verdade, a gente estivesse hoje lutando para que tivesse mais investimentos, para que a estrutura da UNILA hoje estivesse melhorada, né? Com mais acesso dos universitários, que tivesse mais programas de assistência estudantil, uma vez que muitos desses alunos vêm de longe, vêm de comunidades indígenas, vêm de comunidades muito distantes e, inclusive, às vezes não conseguem permanecer na universidade. Mas não, o que a gente está tendo que defender hoje é essa campanha que está aí na camiseta do Doni, na camiseta da Val, na camiseta da Silvia, que é, inclusive, para todo mundo que tiver disposição, a gente também está disponibilizando as camisetas para participar dessa campanha que é a UNILA Resiste. Ou seja, defender a UNILA e, com isso, defender o FPR também, porque, primeiro, que é uma medida completamente arbitrária, esse projeto desse deputado, porque sequer consultou as comunidades, nem a comunidade da UNILA, muito menos a da UFPR. Simplesmente acaba com a autonomia universitária, ou seja, faz com que a gente deixe de ter 2 campi, faz com que uma universidade inteira deixe de existir com seu caráter fundacional. Então agora a gente vai ter que fazer uma luta muito grande. Os companheiros da UNILA lá, tanto os diretores, quanto os delegados de base, quanto os alunos, os professores, já também estão engajados nessa campanha. Então fica aí o convite para que todo mundo ajude a participar. Se a gente não pode fazer muita coisa estando aqui em Curitiba, pelo menos usar a camiseta, divulgar as matérias nas suas redes sociais, falar isso para o colega de trabalho, porque às vezes o colega de trabalho está lá. A gente sabe que tem muita coisa do colega de trabalho que você está lá no trabalho, mas o sindicato não está falando do nosso salário. Espera lá, olha só o que a gente está passando agora. Vamos ajudar a explicar isso para o colega de trabalho também. Explicar esse ataque que está acontecendo, porque se hoje é com a UNILA, amanhã pode ser com qualquer uma das outras universidades.
Né? O que o governo quer, a gente já sabe, foi aprovar terceirizações, aprovar a redução dos direitos trabalhistas, agora com esse negócio de PDV. Então a gente sabe que é ataque em cima de ataque. Então, para o governo, se ele tiver êxito nessa extinção da UNILA, pode ter êxito na extinção de muitas outras universidades, e a gente tem que usar isso como exemplo para começar a lutar. Desculpa se eu não dei. O deputado é o José Souza, é isso? Do PMDB. Ele era suplente, foi suplente uma vez da Gleisi Hoffmann, mas ele é do PMDB. Oi? Foi indiciado na Operação Carne Fraca. José não sei o que Souza, ele é do PMDB mesmo, né? E a mesma proposta que vale para a UNILA também vale para o campus de Palotina e Toledo da UFPR. Então, amanhã tem uma assembleia comunitária em Palotina, que também já é para mover a comunidade local, junto com a universidade, em defesa desses campos, que também, né, como a Mari disse, ninguém aqui da UFPR foi consultado se queria ou não que fosse modificada aí a forma, que a gente virasse outra universidade, né? Então, voltando aqui então para o nosso tema, eu queria chamar aqui à mesa a camarada aqui, Vânia Helena Gonçalves, ela que é diretora, hoje coordenadora geral do Sintufscar, o Sindicato dos Técnicos da Federal de São Carlos, e também foi por algumas vezes diretora da FASUBRA, né, Vânia? 2 mandatos, e também integra a Comissão Nacional de Supervisão da Carreira. Então, hoje, sem dúvida, é uma das pessoas que mais tem bagagem, né, e mais tem conteúdo nesse tema da carreira do técnico administrativo em educação, que não só sabe o histórico ou a história, mas viveu essa história também de construção e que continua na luta aí para a gente ter um plano de carreira melhor, né? Então, a ideia aqui do debate, né, da mesa é passar a palavra para ela faz uma exposição inicial de 20, 30 minutos, e aí a gente abre para perguntas daquilo que for, né, que for mais interessante aí para nós, ou que tiver mais a ver com a nossa realidade. Pode ser, pessoal? Então, vou passar a fala para a Vânia. Quero registrar que também a Mari falou do Doni. O Doni também é dirigente aqui do Sintufscar, do Sindicato dos Técnicos da Federal de São Carlos. A Gabi está passando aqui. É Sérgio Souza, o nome do cidadão lá, do deputado super inteligente lá, o Sérgio Souza do PMDB. Então, vou passar aqui para a Vânia. Bom dia, companheiros e companheiras. Primeiro, é uma satisfação estar aqui de novo. Eu já estive aqui, acho que por 2 vezes, em conjunturas diferentes, né? A gente está vivendo um momento muito complicado. A Mari e a Carla já acabaram de falar dos ataques aqui, especificamente com a UNILA, mas os trabalhadores estão vivendo ataques assim, nunca antes visto, né? A gente tem passado por momentos que, às vezes, até a gente mesmo custa a acreditar que essas coisas realmente são sérias, né? Começou com a PEC, né, que a gente chama a PEC da morte, né, que passou com congelamento de 20 anos, depois a PEC da terceirização, a reforma trabalhista. Agora nós estamos especificamente numa conjuntura do serviço público, onde tem o PDV, e agora com a ameaça de corte de benefício, né? Ontem eu estava lendo uma notícia na internet que a área econômica está estudando uma alíquota de imposto de renda para 35%, subir para 2018. Uma alíquota e quando eles falam que eles estão estudando, é porque eles vão fazer, né? Porque a gente vivia uma conjuntura que era assim, o governo, que a gente falava do bode na sala, o governo solta algumas coisas, né? Umas notícias muito escabrosas, para depois, quando ele soltar uma coisa mais amena, a gente fala, opa, né? Mas dessa vez não, quando eles falam estão estudando, é porque realmente o negócio vem. E a gente sabe que nessa conjuntura toda de desgaste do governo Temer, eu quero só falar um pouquinho disso, porque a nossa carreira, a gente vai falar de carreira, mas nós estamos falando, vamos falar da nossa, do aprimoramento da nossa carreira, do que a gente tem pela frente, mas uma conjuntura muito adversa. Então, acho que era bom a gente saber exatamente na conjuntura que a gente está, para ver quais são as nossas lutas e o que a gente é possível avançar, porque aqui ninguém veio falar para vocês que a gente vai conquistar o que a gente quer no próximo mês. Então, a gente tem que estar bem preparado para as lutas que estão por vir, né?
E dentro dessa conjuntura aí, nós temos a questão do o PDV vai ser hoje a gente briga por mais técnicos administrativos nas universidades e o governo, na contramão disso, está com plano de demissão voluntária, que é para enxugar mais o serviço público, para sucatear mais, né? Nós sabemos que tem já um projeto que fala que é possível demitir funcionário público, né? Está tramitando. Nós sabemos que o governo tem já e já apresentou projeto a terceirização já passou. Então, tudo isso vem uma ofensiva contra os trabalhadores e, mais especificamente, contra o serviço público, né? Então, é nessa conjuntura que a gente quer falar um pouco da nossa carreira, né? A nossa carreira, e aí eu vou falar um pouco, depois a gente abre para as perguntas, que eu acho que aí a gente tira todas as dúvidas, em que pese que nacionalmente a gente não tem uma mesa de negociação, a Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, desde o impeachment da Dilma, ela não se reuniu mais, ou seja, ela existe ainda porque a lei não foi, a lei está lá e ela está na lei, né? A lei não foi revogada, mas de qualquer forma, de fato, o governo nunca mais sentou para negociar com ninguém. Ele só tem retirado todos os nossos direitos e as nossas conquistas, né? E isso sem negociação. A nossa carreira, ela não é uma carreira que a gente idealizou, não é o projeto de carreira original da Fazubra, né? Eu gosto sempre de falar isso, porque quando a gente fala de carreira, a carreira prevê ascensão e a nossa carreira não tem ascensão. Ela tem vários elementos que são importantes e foram conquistas de greve, né? E aí eu sempre gosto de dizer isso em todas as palestras que eu faço, que nada foi nos dado, nem no governo Lula, nem no governo Dilma, né? Tudo que nós temos hoje da carreira foi conquistado com greve, tudo. Nós fizemos várias greves, e greves longas e duríssimas, da onde a gente conquistou. E não é o que a gente queria, porque a carreira original da Fazubra era uma carreira que previa um cargo único, com especificidades, ou seja, cada função que hoje é descrita por cargo, ela seria uma especificidade dentro de um cargo único. A gente teria um cargo de técnico em educação, e aí, se a gente estivesse dentro de uma especialidade, a gente podia sair dela e passar para outra à medida que a gente fosse se capacitando, se qualificando. Isso não aconteceu. O governo, na negociação da greve lá em 2004, foi quando a gente fez uma greve muito longa, foi logo depois que o Lula assumiu, a gente em 2003 para 2004, nós fizemos uma greve muito longa, que foi a greve que conquistou a carreira, né, a Lei 11.091. O governo dizia que era inconstitucional, que a gente não podia ter ascensão justamente por causa da Constituição, que prevê o concurso público. Então, a nossa carreira ficou estanque, ou seja, a gente entra num cargo e a gente só sai de um cargo e passa para o outro se a gente fizer um concurso público. Aí eu não sei se tem essa situação aqui, mas vários companheiros nossos fizeram concurso, às vezes estavam no nível médio, fizeram concurso para nível superior, então teve que entrar no primeiro padrão do nível superior, às vezes o salário reduzido. Então, é uma briga muito grande, inclusive, que a gente teve na Comissão Nacional, para pelo menos manter o salário. O que a gente colocava? O que a gente tentava negociar com o governo? Se você não pode ter ascensão, pelo menos que a gente possa entrar no outro cargo, quando você está numa mesma carreira, faz um concurso para um outro cargo da mesma carreira, que a gente poderia entrar pelo menos no mesmo padrão salarial. Porque teve muita gente que teve que abrir mão de salário inicialmente, ficar com um salário mais baixo, né, na perspectiva de depois chegar na carreira e aumentar. Mas isso a gente não avançou. Então, a nossa carreira, ela tem um limitante muito importante, muito complicado para a gente, que é essa questão de não ter ascensão, né? Então, dito isso, a gente pode dizer o seguinte: nós temos muitos elementos de carreira dentro da Lei 11.091 que foram muito importantes, e o principal deles, na minha avaliação, é o incentivo à qualificação, certo? Não é por conta só do percentual, né, que é bom, que é muito bom. É por conta de que motiva muitas pessoas a se qualificarem. As pessoas têm um ânimo para fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, né? E a greve de 2012 foi uma greve que, para mim, a principal ganho daquela greve foi estender o incentivo à qualificação, foi abrir aquelas caixinhas, porque nem todo mundo ganhava com todos os cursos, e naquela greve a gente conseguiu avançar nisso, ou seja, agora, independente do nível de classificação,
a gente pode ganhar, pode fazer até o doutorado e receber por isso. Antes, né, eram três níveis acima do que era exigido para o ingresso. Então, assim, mas nós, apesar das conquistas e do que a gente avançou, nós temos muitos problemas que persistem desde 2005 na carreira, desde 2005. E o primeiro e o principal deles é a racionalização. Né? Vou falar um pouquinho, eu acho que aqui vocês devem ter os principais problemas nacionalmente da racionalização são especificamente 2 cargos, né? Que não são os principais, mas são os mais numerosos, vamos dizer assim, nacionalmente falando, que é o auxiliar administrativo e o auxiliar de enfermagem. E vocês devem ter os 2 casos aqui, porque vocês têm um hospital muito grande, né? Então, o que é a racionalização? A racionalização a lei prevê que em um ano depois de 2005 a gente teria que fazer uma aglutinação de cargos, só que a lei ela restringe muito essa aglutinação. Ela coloca o seguinte: o artigo 18 diz que a gente tem que fazer uma aglutinação dos cargos que tem o mesmo fazer, mais o mesmo salário e a mesma exigência de escolaridade. Bom, isso não atende à proposta da FASUBRA, que nós avançamos nessa proposta desde 2005, que a gente tenta negociar com o governo uma proposta mais avançada. Para vocês terem ideia, a descrição de cargos da nossa carreira, da Lei 11.091, ainda é de 88, do PUCS. E a escolaridade que está colocada ainda é de 88. Então, de lá para cá, o mundo do trabalho mudou de uma forma absurda. A tecnologia tomou conta do mundo do trabalho, então a gente hoje, as pessoas hoje, para exercer a sua função, ela é obrigada a saber uma série de coisas que em 88 ela não tinha necessidade de saber, né? Então, isso prevê que a escolaridade tem que ser maior, que as pessoas têm que estar mais qualificadas, né, para poder exercer sua função. Então, diante disso, o que nós fizemos na proposta de racionalização da FASUBRA? Nós pegamos todos os cargos, fizemos vários seminários nacionalmente, fizemos um choque de realidade, que a gente chamou de choque de realidade, o que hoje aqueles cargos fazem dentro das instituições. E qual é a escolaridade que seria necessária para exercer aquelas funções? E fizemos uma proposta. Em cima dessa proposta, nós fizemos também a aglutinação de vários cargos de níveis de classificação diferentes. Então, eu dou o exemplo desses 2, porque todo mundo tem, né, o cargo que todas as instituições têm, fica mais fácil entender. Hoje nós temos um assistente de administração e um auxiliar administrativo que fazem a mesma coisa, que têm a mesma qualificação, e ganha um salário diferente. A diferença é muito grande. A diferença não é uma diferença irrisória, é uma diferença que pode chegar até a R$1.000 se você tiver os incentivos da qualificação, se a pessoa tiver mestrado, doutorado e tudo mais, né? E o auxiliar de enfermagem e o técnico de enfermagem é a mesma coisa. Isso causa isso para a gestão é ruim, porque causa uma insatisfação muito grande, né? Eu e a Mari aqui, eu trabalho, faço a mesma coisa que ela, eu ganho um salário, ela ganha um salário bem menor que o meu. Então isso vai dando uma insatisfação. Então a gente tenta avançar nisso desde 2005. Logo que implementou a carreira, em 2005, a gente já começou a elaborar esse projeto e apresentou para o governo e nós não avançamos. E é bom deixar bem claro que não é que nós não avançamos no governo Temer, não. Nós não avançamos no governo Lula, que era Temer também, né? No governo Dilma, que era Temer também. E agora, muito menos, né? Então, a gente tenta isso desde lá e a gente não conseguiu avançar, né? Isso é um dos temas que pega muito e que nós já apresentamos na Comissão Nacional, já passou a proposta na Comissão Nacional, a gente já chegou em várias greves no planejamento para negociar, mas não sai dali, não avança, né? Além da racionalização, em fevereiro de 2016, no começo do ano passado, a FASUBRA promoveu um Encontro Nacional de Aprimoramento da Carreira. Ou seja, o que a gente pode fazer é apresentar de proposta para melhorar a carreira que está colocada aí. A racionalização foi uma que eu falei para vocês, mas apareceram algumas novidades, né? E quais foram as novidades que apareceram? Eu não sei se vocês já ouviram falar do RSC. Alguém já ouviu falar dessa siglazinha? Você já. O RSC é o Reconhecimento de Saberes e Competências. Ele surgiu a partir do SINASEF, dos institutos federais, porque lá os docentes, a carreira dos docentes do instituto
prevê esse RSC. O que é isso? Nada mais é do que você reconhecer o saber de um docente. Isso começou com os docentes, isso já existe para os docentes nos institutos. Os docentes no instituto, eles têm uma certa dificuldade os docentes eles chegam sem mestrado e doutorado. Lá eles não existe tanta qualificação do docente para ingressar nos institutos, até por ser técnico. Depois foi mudando o perfil dos institutos, mas de qualquer forma foi assim que começou. Agora está um pouco diferente, mas os professores mais antigos, a maioria não tinha mestrado, às vezes não tinha doutorado. Só que tinha um saber acumulado muito grande, então eles fizeram uma proposta, e já passou na carreira deles, e eles já recebem isso há muito tempo, que eles seriam avaliados por uma banca, assim como o mestrado, a gente passa por uma banca, eles seriam avaliados toda a vida profissional daquele docente, para ver se o saber que ele tem acumulado naquele tempo poderia dar para ele uma titulação de mestre ou de doutor. É uma titulação acima do que ele tem. Por exemplo, se ele só tem graduação, poderia ser uma titulação de mestre. Se ele já tem um mestrado, poderia ser uma titulação de doutor. E é com banca, tem vários critérios. Isso já existia. Os técnicos dos institutos começaram a reivindicar dentro dos institutos que eles queriam ter a mesma coisa. E aí o presidente do CONIF apresentou uma proposta, um dos diretores, uma proposta elaborada de um RSC para técnico. Mas apresentou de que forma? Eles pegaram a proposta dos docentes e só trocaram o nome de docente para técnico. Os critérios continuaram os mesmos. Certo? Eles fizeram, sabe aquelas coisas que você faz o seguinte, eles estão me pressionando, então eu vou apresentar a proposta. Pronto, foi lá e trocou, em vez de colocar docente, colocaram técnico. E aí a gente, nesse seminário, a gente fez uma avaliação dessa proposta e qual foi o que a gente chegou e foi unanimidade, né? Primeiro, é interessante, a gente não vai dizer que nós não queremos isso, lógico que nós queremos. Só que nós temos que fazer uma proposta que seja específica para técnico. Se vocês pegarem depois, a gente pode... eu tenho essa proposta que foi apresentada lá por eles, vocês vão ver o seguinte, muita coisas da área acadêmica, publicação de trabalho, publicação de artigo, tem que ter não sei quantos anos de gestão. Então, assim, não cabe. A gente já fez uma avaliação, eu acho que nem 5% da nossa categoria entraria ali para conseguir aquele RSC. Então, a gente tirou no seminário o seguinte, que é uma proposta interessante para a gente encampar, desde que ela atenda todos os técnicos, que ela possa atender todos os técnicos, todos os ambientes, porque a forma como está colocada, ela é muito específica para a área acadêmica, então o pessoal que está na infraestrutura, o pessoal que está num ambiente que é mais operacional, não teria chance de pleitear. E, principalmente, ela não pode desvirtuar a carreira que nós temos hoje, ela não pode transformar a carreira num monstrengo, ou seja, começar a transformar as coisas que nós conquistamos. E ela não pode substituir, porque esse foi uma preocupação de que o governo coloca o seguinte, então vocês querem o RSC, tudo bem, a gente põe, só que então a gente elimina o incentivo à qualificação. Então isso de forma nenhuma, porque o incentivo à qualificação para a gente é uma vitória muito grande na nossa carreira, né? Então esses foram os parâmetros que a gente acabou tirando nesse seminário e que depois passou para... A FASUB caminhou para a base para a gente fazer a discussão na base e depois uma plenária específica de carreira a gente tirar quais seriam as melhores diretrizes. Logo depois desse seminário, já começou, né, a questão do processo de impeachment da Dilma e aí o negócio começou a engessar, as nossas lutas foram para outro caminho e a gente, na verdade, a FASUB ainda não chamou a plenária para a gente discutir essa questão da carreira. Bom, nesse mesmo seminário, a gente também discutiu uma outra proposta que veio do CONIF também, apresentada pelos diretores, que é a proposta de técnico substituto, né? Eles apresentaram, segundo eles, porque tinha uma demanda muito grande de afastamento para a qualificação, que é uma coisa que nós defendemos e que a gente tenta implementar em todas as instituições a partir do Conselho Universitário, já que nacionalmente ainda não saiu uma portaria, depois eu vou falar disso um pouco.
E aí eles diziam para a gente o seguinte: tem muita demanda de afastamento para se qualificar e eu não tenho como liberar porque eu não tenho ninguém para substituir. Então, a ideia até era boa, assim, né? Aquelas coisas que a gente fala, né? Parece que a ideia é boa, só que aí o que eles fizeram no corpo do projeto? Eles fizeram uma proposta de técnico substituto que seriam contratados por tempo determinado por um caso específico, só que o caso específico deles tem uns 10 itens, não é só para afastamento para qualificação. É para licença saúde, é para qualificação, é para afastamento para interesse particular, é tanta coisa que abre muito espaço para terceirização, aquilo que a gente coloca o seguinte, né, que foi o que a PEC do governo fez. E eles fizeram isso antes da PEC, né? Agora a gente pode terceirizar qualquer cargo dentro da universidade, né? Até de docente, né? Qualquer cargo pode ser terceirizado. E aí eles propõem o técnico substituto para substituir qualquer situação. E aí qual que é o grande perigo de uma proposta dessa? Em que pese que a gente precisa resolver a questão dos afastamentos, que a gente tem o direito e a gente tem que se afastar, e a falta de pessoal não deve ser um impeditivo para o afastamento, porque a falta de pessoal não é gerado pelos trabalhadores e sim pela política do governo. Eles também eles abrem uma brecha muito grande para você não contratar ninguém mais efetivo, você só contratar através de contrato temporário, né? Então, no seminário, o pessoal teve muita polêmica sobre isso e a maioria das pessoas que estavam no seminário acha que não é o caminho. E, entendendo que a gente precisa resolver essa questão da qualificação, mas não é o caminho técnico substituto. Mas, de qualquer forma, também entrou da mesma forma para ser discutido na base e depois a gente tirar uma posição da FASUBRA numa plenária, porque os seminários, não sei se vocês sabem, mas os seminários da FASUBRA, eles apresentam as propostas, mas é plenário e congresso que vota as resoluções. Então, enquanto não passar por uma plenária ou pelo congresso da FASUBRA, não vira resolução da FASUBRA e ela não é negociada com o governo. Então, por enquanto, está sendo debatido na base e ainda não é resolução. E no seminário também a gente discutiu outras coisas de aprimoramento da carreira, que depois nas perguntas a gente pode aprofundar, se vocês, né, se for esse, que é a questão da capacitação, o entendimento de 4 níveis de capacitação, 4 padrões de capacitação é muito pouco, então surgiram várias propostas, aumentar para 6, aumentar para 8, surgiu até a proposta de que não tem que ter um limite, que a cada 20 ou 30 horas você teria um degrau de CEP, né, que hoje está em 3.8 ou 3.9 já, né? Então, que a gente poderia ter um incentivo que seria sempre no decorrer da carreira. Porque o que acontece? A nossa carreira, ela foi pensada com 16 níveis e 4 padrões de capacitação, mas pensando o seguinte: nós vamos trabalhar 30 anos mulher, 35 homem, né? Então, os 16, o pessoal fala, 16 é muito pouco, mas é uma outra realidade, que já mudou depois do governo Lula, né, em 2003, já teve uma reforma da Previdência que mudou, que instituiu o somatório da idade com o tempo de serviço, e agora, né, com essa proposta do governo agora, pode ser que mude muito mais, a gente vai impedir. Eu tenho certeza. Mas a proposta que está sendo colocada é que a nossa vida profissional, nosso tempo de trabalho na instituição vai ser muito maior do que era quando a carreira foi implementada. Então, para isso, a gente tem que ter uma reestruturação daquela tabela, prevendo outros padrões de vencimento justamente para atender isso. Mas não se formulou de que forma seria. O entendimento é que tem que ser feito, mas não se formulou. Bom, para a gente abrir para as perguntas, e aí a Mari falou uma coisa aqui na mesa, né? Porque isso acontece em São Carlos também, que as pessoas às vezes falam assim: a FASUBRA não briga mais pelo aumento do nosso salário, a FASUBRA não briga mais com o governo, a FASUBRA não vai, né, a gente não tem aumento de salário. A gente está numa conjuntura onde a gente está brigando para não perder as conquistas que outros colegas nossos e outros trabalhadores conseguiram a duras penas. E a gente já perdeu muita coisa. A gente está, né, a gente estava até brincando, né, a gente pega a pauta, nossa, revogação da lei da terceirização, revogação da lei trabalhista, revogação, tudo revogação, ou seja, tudo já passou, né? A única coisa do projeto do governo que ainda ele não conseguiu força, ou ele não teve a certeza de que passaria por isso, ele recuou, está dando um tempo, é a questão da reforma da Previdência,
porque pega muito todos os trabalhadores e a resistência foi maior. Mas, de qualquer forma, o governo não desanimou disso. Se tem uma coisa que une, com todo o problema que o Temer tem, com todo o desgaste, com toda aquilo que a gente está vendo acontecer, que a gente fala, não sei como que aquele Temer está lá com 4% de aprovação, se tem uma coisa que une todos eles, é que eles querem que passe todas as reformas, né? A gente pode ver hoje, a Globo é sintomático, a gente pega, eu gosto de ver a Globo justamente para a gente saber, porque a gente tem que ver o que o inimigo está falando, né? Tem gente que não gosta de assistir, eu gosto de assistir o que o inimigo está falando. Eles querem derrubar o Temer, isso ficou muito claro, a Globo quer derrubar o Temer, só que não o Meirelles, eles querem derrubar o Temer. Por quê? Porque é o Meirelles que vai aplicar todas as reformas que eles querem que aplique. Eles não querem o Temer, mas eles querem as reformas. Então isso unifica a burguesia e é contra eles que a gente está brigando. Então, a última plenária da FASUBRA discutiu o seguinte: nós vamos sentar com o governo nessa conjuntura para dizer que nós queremos reestruturar a nossa carreira? Será que se a gente fizer isso, o governo não vai tirar o que nós temos nessa carreira? Né? Isso foi colocado por muitas pessoas na plenária e é uma coisa que realmente a gente tem que tomar cuidado, porque o trabalhador, nas suas lutas, ele tem que saber o momento de entrar na luta e o momento de recuar para acumular força para ter uma vitória lá na frente. Né? Então é isso que a gente está debatendo. Eu não estou dizendo que a gente não vai negociar com o governo, eu só estou dizendo que a gente também tem que ver qual é a conjuntura que a gente está e qual é o momento da ofensiva e o momento do recuo. Né? E aí muita gente falava o seguinte: será que o governo está dizendo que vai tirar os incentivos hoje, né? Auxílio alimentação, auxílio saúde? Será que se ele vê que a gente tem um incentivo à qualificação que varia de 10% a 75%, não poderia ser uma canetada para tirar isso? Né? Então, tudo isso é o que a gente tem discutido dentro da carreira e que não é uma coisa que a FASUBRA tem que dizer vai ser assim ou vai ser assado. Quem tem que dizer somos nós, é a base, são vocês, é a base de São Carlos, é a base nacional que tem que dizer o que nós temos que fazer para que a FASUBRA implemente na mesa. Né? Então, assim, esse é o panorama geral. Eu falei muito, já deu quase 25 minutos. Eu queria abrir para as perguntas para a gente discutir um pouco mais o que está pegando mais aqui, né? O que vocês têm mais dúvida, o que vocês acham que a gente pode aprofundar mais, ok? Bom dia a todos e todas. Uma pergunta: se a pessoa faz todos esses cursos, né, e ele avança, e daí quando ele se aposenta, ele leva com ele todos esses ganhos que ele teve, leva para a aposentadoria? Se ele já tem uma pós, ele vai fazer um doutorado, né, mais um mestrado, algo assim. Aí ele carrega com ele o tempo todo aquilo depois, o resto da vida? É isso. Então, meu bom dia a todas as pessoas aqui nessa palestra. A minha pergunta, na realidade, vou instigar você a falar como representante, né, da comissão que fala sobre o plano de carreira. Eu sou o coordenador-geral da UTFPR, a CIS, né, no caso, que é a comissão interna. A gente verifica dentro da universidade, da UTFPR, que nós temos uma resistência muito grande de aceite da comissão interna de supervisão do plano de carreira em todos os trâmites que são relativos à carreira do servidor. Né? Então eu queria uma visão tua, como fazer esse processo de a gente se integrar dentro da universidade como uma comissão que deveria participar dos processos de remoção, de realocação das vagas, de participação dos técnicos administrativos em cursos de capacitação, mas a gente tem esse processo que é muito complicado de a gente tentar vencer essa barreira do administrador, do gestor, né, e entender que a CIS quer participar como auxiliar, né, nesse processo do plano de carreira. Né. Minha colocação seria na questão da competências e responsabilidades que você comentou que foi, de certa maneira, rejeitado, e fazendo uma analogia com a questão do incentivo à qualificação que já existe, que você falou que não queriam abrir mão. Aqui no HC, grande parte das pessoas acabam buscando curso superior. No meu caso, eu tenho exatamente dentro da área que eu atuo, eu sou técnico em farmácia, e me formei farmacêutico. Então, até pela questão legal, eu teria condição para assumir competência, responsabilidade técnica e tudo mais. Nesse caso, poderíamos passar, vamos supor assim, do nível
técnico para nível superior. Eu sei que no cargo, eu sei que até a questão constitucional não permite que façamos isso, mas seria um nível superior, né? Vamos dizer nível técnico, mas recebendo como nível superior, né? Levar esse tipo de questionamento para ser colocado. Eu sei que dentro do HC, grande parte dos colegas, quem não fez, vamos dizer, dentro da área, fez, por exemplo, curso de gestão, administração, coisa e tal, e acaba também agregando todos esses valores acadêmicos dentro do trabalho. Então, na questão de competências e responsabilidades, a minha pergunta fica aí. Se não seria até mais negócio nesse caso, você passar a agregar todos esses valores, responder tecnicamente, mas também, em contrapartida, receber por isso. Além da pergunta, eu queria fazer um comentário breve, assim, Vânia, porque eu, assim como alguns que eu estou vendo aqui, nós somos jovens de carreira, né? A gente entrou há pouco tempo, alguns ainda no probatório, outros recém terminou o probatório, e a gente sabe que nós temos um número grande de jovens na categoria, né? A gente teve no último período aí vários concursos que ingressaram bastante pessoas novas na categoria, mas nós vivemos, e que eu acho que isso não é um problema só da nossa universidade, mas da área da educação em geral, que assim, a gente tem muitas pessoas que ingressaram nesses concursos novos, mas com uma perspectiva muito assim, rápida de sair de volta, de prestar concurso para o judiciário, de prestar concurso, que nós sabemos que a carreira para a área da educação, né, para os técnicos da educação, é a carreira menos valorizada que nós temos no Poder Executivo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como vocês lá pela comissão e como na sua experiência, inclusive, enquanto diretora da FASUBRA, o que a gente pode fazer para motivar melhor esses jovens a que a gente lute pela nossa carreira e que a gente realmente garanta num futuro. Claro que a gente sabe que toda essa conjuntura de ataques do governo e tal, mas a gente sabe que o governo não vai durar para sempre, né? Nós temos que motivar os jovens de carreira para que a gente lute por uma carreira melhor, inclusive que a gente possa se comparar às carreiras de técnicos do judiciário e de outros poderes aí, que têm carreiras técnicas que estão muito melhores do que a nossa, né? Então, acho que isso é bem importante dizer. E só para concluir, eu queria dizer que, como eu vim da educação básica aqui do Estado, quando foi aprovado esse plano de carreira na greve de 2004, esse plano nosso, apesar de ser bem deficitário, ter várias debilidades, como a Vânia explicou aqui, ele serve como exemplo para muitas outras carreiras estaduais e municipais país afora, né? Porque a maioria dos técnicos em educação, em qualquer nível que seja, não tem carreira, né? Então, essa nossa carreira a gente tem que lutar muito para garantir. Então, cada ataque que o governo tiver, que o governo ameaçar a destruir a nossa carreira, a gente tem que defender ela, mesmo do jeito que está, com unhas e dentes, porque ela ainda serve de modelo para muitas outras categorias. Então, acho que isso também queria deixar registrado. Gente, bom dia. Vânia, obrigado, né, por estar presente aqui, ter aceito o nosso convite. Eu, na verdade, vou trazer uma questão um pouco específica e um tanto quanto cabeluda, né? Eu sei que não vai dar conta da discussão toda aqui, a gente pode continuar essa discussão depois. Como boa parte sabe, eu sou intérprete de Libras e a nossa vaga é uma vaga muito estranha dentro do PCCETAI, né? Porque, na verdade, ela existe uma vaga em duplicidade. Você tem intérprete de Libras de nível médio, nível D, e você tem um intérprete apenas, do nome, e as atribuições do cargo são iguais, tanto do nível D quanto do nível E. E o MEC não libera vagas de nível superior, né? Liberou algumas perto de 2006, da época da liberação dos cursos de letras libras, principalmente na UFES e algumas outras universidades, mas não se somam 10 intérpretes no Brasil todo que estão com essa vaga em nível E. O restante todo, se a gente for contar só aqui no Paraná, a gente tem em média de 25 a 30 intérpretes do Sudteste, né, que são nível D e atuam em nível superior, indo um pouco ao encontro do que o Geoffrey falou, né? A gente tem informação na área, a gente tem o nível superior que seria exigido. Hoje um movimento, né,
até inclusive que saiu, porque eles tinham extinguido o cargo de intérprete junto com outros cargos, né? E o de intérprete aparecia lá como de número 800 intérpretes, né, no Brasil todo. 2 semanas depois eles voltaram atrás, mas nesse interstício de 2 semanas, eles lançaram pelo MPOG uma portaria, uma normativa, não lembro qual foi o documento, possibilitando a contratação de 120 intérpretes para 3 IFES em específico que estavam precisando, eram mais institutos federais mesmo, não eram universidades, que seriam de nível superior e que seguiriam a carreira do PCCETAI, inclusive com remuneração. Aí, nesse ponto, eu fiquei, e os intérpretes como um todo ficaram muito revoltados, né? Porque, poxa, eu estou aqui trabalhando, fazendo a mesma função do que essa pessoa que vai entrar vai fazer, né? Terceirizado. Isso foi antes ainda de aprovar a terceirização. Bom dia a todos. Eu gostaria de ouvir você falar um pouco mais sobre como que a PEC, você mencionou, né, mas não, eu queria ouvir um pouco mais sobre talvez a perspectiva do futuro e como que como que a PEC da morte está influenciando na nossa carreira hoje, como que vai ficar no futuro isso, que tipo de preocupação que a gente tem que ter, como que vai ser essa questão aí para frente. Só isso. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta com relação aos afastamentos para a capacitação. Diz que a cada 5 anos a gente tem direito a alguns meses para fazer curso, como que é essa situação? Se tem a ver com a liberação da chefia, se a chefia tem poder de decidir sobre as nossas vidas, mais uma vez, ou não, né? E se tem, tipo, um tutorial sobre isso da FASUBRA, alguma coisa, porque essas perguntas, a gente que entra novo, a gente vai perguntando, alguém sabe uma resposta ali, alguém sabe outra resposta ali, só que a gente não tem um panorama geral para poder perguntar, tenho dúvida sobre isso, onde que eu vou para buscar essas dúvidas para não ficar nessa situação de sempre ter que ficar perguntando e daí essa informação vai se perdendo ao longo do tempo. A mais simples é a da Cida, que é assim, tudo que a gente faz hoje na carreira, a gente leva a aposentadoria. A sua foi mais fácil de responder. Isso é uma coisa que a FASUBRA tem como princípio, antes da reforma. Antes da reforma, né? É verdade. Que assim, na verdade, assim, tudo que você tem, você leva. Só que agora o problema é o teto, né? Depois da reforma, tem o teto. Então, com o teto, não é que você não leva o incentivo, é que com o teto ele restringe o que você está recebendo. Então, se você tem um salário, se o seu salário seja um salário muito alto, a reforma da Previdência, hoje ela já tem um teto, né? Para quem entrou depois de 2006, 2007, já tem o teto da Previdência. Aliás, nós já temos vários regimes de Previdência dentro do serviço público, independente de passar a reforma agora que o Temer está querendo fazer. Né? Nós temos o pessoal que é da aposentadoria integral. Eu estou nessa, não vou nem dizer quanto tempo que eu tenho de universidade, mas ainda estou nessa. Tem o pessoal, tem o pessoal que entrou em 2003, que já tem uma restrição, mais ou menos, e depois tem o pessoal do FUNPRESP, né? Que o Fundo de Previdência, que tem um teto, aí se você quiser aumentar, você tem que pôr o Fundo de Previdência e tudo mais. Então, respondendo, tudo que a gente tem, a gente leva. Só que aí a reforma da Previdência restringe a questão do teto. Não é que você fizer um curso de qualificação, um curso de mestrado, doutorado, você não vai levar, você vai levar. Só que se o seu salário estiver acima do teto, ele vai te cortar ali pelo teto, né? Para quem está dentro desse regime. Bom, o Rodrigo, sobre a CIS. O problema que vocês estão passando aqui, todo mundo passa em todas as instituições. Algumas num grau maior, outras num grau menor. É muito complicado a gestão, foi você que fez, né? A pergunta. Não, foi o Rodrigo. Você é o Jofre, né? Foi o Rodrigo. Rodrigo, é muito complicado a gestão entender que a CIS é uma comissão institucional, porque não é uma comissão sindical, ela não é um braço do sindicato, apesar de que ela tem que trabalhar em conjunto com o sindicato. Por quê? Porque fomos nós que garantimos a CIS na lei para que realmente ela fosse um instrumento de defesa da categoria. E quando ela não tem espaço na administração, aonde que ela tem que se apoiar? No sindicato, para brigar com a administração. Então, só que é muito complicado a administração entender que a CIS tem que acompanhar todo esse processo. O processo do reconhecimento de certificados, o processo aonde tem...
aonde tem o incentivo não, aonde tem, eu não sei se vocês têm aqui, é avaliação de desempenho, tudo isso. Então, a CIS, ela é a obrigação dela acompanhar a política de capacitação, o plano de capacitação, ou seja, o dinheiro que vem, o orçamento que vem para a capacitação, a CIS, ela tem que acompanhar o uso daquele dinheiro, ela tem que ser o papel, o instrumento da categoria em defesa daquilo para saber se as coisas estão sendo feitas. Agora é complicado. Agora, de que forma que a gente faz, que a gente melhora isso? É colocando o sindicato para atuar junto com a CIS, onde tem problemas. É isso que a gente é o que a FASUBRA, e a FASUBRA já fez alguns encontros de CIS, eu acho que a FASUBRA peca nesse sentido, eu já falei isso várias vezes, que ela devia fazer mais. Por quê? Os encontros da CIS não servem só para a FASUBRA chegar e conversar com as comissões, eles servem para uma comissão conversar com a outra, para ver o que vocês estão fazendo aqui, o que o pessoal está fazendo em São Carlos, às vezes vocês estão fazendo uma coisa aqui que São Carlos seria interessante fazer lá. Aquela troca de informação do que é feito na base é muito importante, e eu falo sempre isso. A FASUBRA peca por não fazer mais encontros dessa forma, né? Mas a saída é o sindicato. Se vocês têm dificuldade, a saída é chegar no sindicato, o sindicato tem que exigir, junto com a CIS, que a CIS participe disso, porque está na legislação e ela tem que participar. Tá? O Jofre falou do RSC. Jofre, assim, é exatamente isso. Qual que é o problema? Aí a gente tem assim, é muito bom o incentivo à qualificação, agora ele tem um problema que vem depois dele. Quando você se qualifica, você começa a trabalhar com coisas que não são exatamente do cargo que você entrou. O seu exemplo é perfeito, você é técnico de farmácia, você fez, agora você está trabalhando, você está já atuando como nível superior. Não. Você se qualificou. E muitas das pessoas, isso, você poderia, talvez você não esteja, mas tem muita gente que não só não poderia. Eu trabalho numa biblioteca, vou dar o exemplo da minha instituição. Muita gente que fez biblioteconomia já atua como bibliotecário, porque acaba fazendo, só que está ali como técnico de nível médio. E aí o grande problema é esse, como a nossa carreira não prevê ascensão, você não troca de cargo nem de salário. E o reconhecimento de saberes e competências, ele não resolve isso. Porque o reconhecimento de saberes e competência é diferente, não é? Se você fez um curso, você ganhar por aquele curso que você fez. Porque hoje na carreira, assim, você faz um curso superior ao que é exigido para o seu ingresso, e você ganha um incentivo à qualificação. Para a lei, você já está sendo remunerado pelo curso que você fez, que é aquilo que está colocado na lei. O que a gente briga? Que você possa fazer ascensão de outro cargo diante do curso que você fez, não só tenha o incentivo. E o RSC, ele é diferente, eu acho que você confunde um pouco. O RSC é assim, você não fez o curso formal, mas você tem um conhecimento que poderia te dar o incentivo à qualificação referente àquele curso. Você tem todo o conhecimento, mas você não teve condições de fazer o curso. Então, esse conhecimento na prática que você tem, ele é analisado e reconhecido, aí tem uma banca que fala, não, ele tem todas as condições de ter um incentivo à qualificação X, porque ele tem um conhecimento de nível superior, apesar de não ter feito curso de nível superior, você entendeu? Agora, nós temos esse problema, o desvio de função dado pela qualificação das pessoas está na universidade toda, em todas as instituições, todas. Tanto do pessoal que é nível de apoio, que está trabalhando como nível médio, porque como nível de apoio pôde terceirizar, teve várias universidades, várias instituições, faz o quê? Eu terceirizo tal cargo, pego o pessoal que está ali naquele cargo que é do quadro e vou colocar para fazer o que eu preciso, já que eu não posso ter concurso, né? E aí vai ficar pior, viu, gente? Por quê? Porque se o governo está promovendo o PDV, né, vamos pensar assim, né? Vamos pensar com a cabeça do mal, né? Se ele está promovendo o PDV, não é para contratar quem vai sair, certo? Então, assim, hoje a gente ainda está contratando nas vagas que estão aparecendo, mas o PDV é só o início para dizer que não vai ter mais contratação. E aí eu vou dizer sobre a PEC da morte, que a companheira perguntou. É isso, a PEC da morte é o seguinte, não tem contratação por 20 anos. E se o governo está dizendo que vai ter PDV, ele não vai contratar mais ninguém, porque qual que é a lógica de pôr para fora alguém e contratar alguém no cargo que sair? Não tem lógica. Então, o que o governo está dizendo? Ele já está assinalando com todas as letras, não vai ter mais contratação no serviço público. E ele vai colocar a PEC
ele vai seguir à risca a PEC. Quando sair o pessoal do PDV e a nossa briga para que as pessoas não saiam, mas quando sair, se sair, não vai ter ninguém no lugar, e a perspectiva é de que se alguém se aposentar ou se alguém sair por qualquer outro motivo, também não seja mais autorizado. Nós, eu não sei, aqui deve ter muita gente nova, nós passamos por isso no governo Fernando Henrique. Eu estava no serviço público do governo Fernando Henrique. Foram 8 anos sem uma contratação dentro das instituições. Nenhuma. Né? Então, e teve o PDV também. Né? Todo mundo assim, não vou dizer todo mundo, em São Carlos, todo mundo que saiu se arrependeu. Nacionalmente, a gente brigou, nós fizemos toda uma discussão, não saiam, isso é uma falácia, você não vai se iludir com a remuneração que estão te dando, né? As pessoas saíram. Nacionalmente, tinha um movimento depois de reintegração desse pessoal, mas que não deu nada. Por que o governo vai reintegrar se ele já promoveu o PDV porque ele queria enxugar a máquina, né? E como as pessoas fizeram a opção de sair, não foram colocadas para fora. Judicialmente elas não conseguiram ganhar, né? Então, aí eu venho para a pergunta, né, da Mari, a perspectiva para os jovens. É assim, a gente está na área de educação. Nós sabemos que nenhum governo até hoje deu reconhecimento para a área de educação que ele merece. Ele é a menor tabela do serviço público, ele é a carreira, apesar da gente ter, e aí a Mari tem razão, a nossa carreira, em que pese que ela não tenha ascensão, e tem muita coisa que a gente tem que melhorar, ela é uma conquista e ela está servindo de exemplo para muita gente. Ela serve de exemplo para muita gente. Eu falo, tem algumas pessoas que falam assim, mas você acha que vale fazer um mestrado? Eu falo, gente, vale. Se você acha que não vale porque você não tem perspectiva de trabalhar como nível superior, mas presta atenção, né? Da graduação para o mestrado, da graduação não, da especialização, se você tem especialização que é 30%, para o mestrado que é 52%, são 22% de aumento no seu salário. Qual foi a greve que nós fizemos, que nós conseguimos 22% de uma vez só? Nenhuma. Nós tivemos as duas últimas reestruturações da nossa tabela foram 15% em 3 anos e 10% em 2 anos. Então, qual foi o período que a gente conseguiu um reajuste de uma vez só? Né? Então, é uma coisa que a gente não pode, de forma nenhuma, abrir mão e nem de forma nenhuma deixar que esse governo tire da gente. Então, esse é só um elemento que eu estou colocando. Aí tem a capacitação e tem outras coisas mais. Em que pese que a carreira na educação são as carreiras menos valorizadas do serviço público, a gente tem que brigar por ela. E a gente tem que incentivar os jovens, e aí isso acontece mesmo, tem muita gente que entra aqui só como um degrau. Já entra fazendo concurso para o judiciário, né? Porque o judiciário é o que há, né, gente? Eu tenho uma irmã que trabalha no judiciário. É o que há, né? Mas de qualquer forma, se a gente abandona a educação também, a gente não briga porque a gente defende, né? O que a gente defende? A gente não defende que a educação tem que ser a melhor carreira, tem que ter remuneração certa, tal. Então a gente tem que ficar e tem que brigar. E a gente tem que tentar convencer os companheiros que entram novos que tem que assumir essa briga, porque nós vamos nos aposentar um dia, né? E o pessoal que está entrando é que vai seguir essa briga. Então é isso, eu acho que a nossa defesa é nesse sentido. Eu vou deixar do Anderson para o final, tá? Que a sua é cabeluda mesmo. Então, vamos lá. Eu já falei da PEC da morte, o que ela promove na nossa carreira, na verdade, é a não contratação aliada ao PDV, que eu acabei de falar. Né? O que vai acontecer? Se você tem muita gente saindo e você não tem contratação, a carreira vai enxugando, né? Vai enxugando, né? E a perspectiva dentro dessa conjuntura de você avançar, ela é menor, principalmente se você tem menos gente brigando. É por isso que a gente fala, nós temos que tentar estimular que as pessoas fiquem e briguem com a gente, para que a gente não perca o que nós temos e mais do que isso, que a gente avance. Porque essa conjuntura, ela vai passar. Ninguém pensa aqui, eu acho que a gente não tem que desanimar para dizer, o Temer é eterno e a conjuntura que está dada é eterna. Não é. Nós já vivemos outras conjunturas tão sombrias, ou até mais sombrias, e ela passou, e os trabalhadores
deram a volta por cima, e ela vai passar, e a gente está reagindo, e a gente vai avançar, e a gente vai chegar no momento que a gente vai começar a avançar de novo nas nossas conquistas, e não só impedir que a gente perca, mas a gente vai avançar no que a gente quer, né? Então eu acho que isso tem que ser um estímulo para os jovens e para as pessoas que estão na carreira aí, para continuar e brigar com a gente, né? Mariana, antes de falar do intérprete de Libras, o afastamento, isso que você falou, de a cada 5 anos, ela está no RJU, porque a gente tinha licença prêmio, há muito tempo atrás, antes do Fernando Henrique, a gente tinha o seguinte, a cada 5 anos de trabalho, 3 meses de licença prêmio, que você não precisava de chefe para dizer se podia ou não, você só tinha que, o chefe só dizia qual era o período que você podia, tinha que adequar o período, que não era assim, eu saio a hora que eu quero, mas era um direito. Isso foi transformado em licença capacitação. A cada 5 anos, 3 meses de licença capacitação, você tem que comprovar que você está estudando, tem uma série de coisas lá que você tem que atender. Só que é interesse da chefia. O chefe pode dizer sim ou não. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, eu trabalho numa biblioteca lá em São Carlos. Lá a nossa chefe não deixa ninguém se afastar esses 3 meses. Se eles dizem que não, porque não tem condições de dar, você não consegue. E perde. Porque ela não acumula. A cada 5 anos você tem um período para tirar. Se você não tirar, você perdeu. Aí você pode tirar dentro do período. Se você tirar, você depois tem que esperar mais 5 anos para tirar outra. Tá? E se você não tira, você perde. Não acumula, né? E ainda é no interesse da chefia. E aí eu vou falar um pouco da portaria de afastamento. Dentro da Comissão Nacional, a gente aprovou na comissão, inclusive com aceite do MEC, uma portaria de afastamento parcial e integral. Previa as duas coisas, o afastamento parcial e o afastamento integral para os técnicos administrativos. Porque a gente precisava de uma portaria que saísse do MEC e do planejamento, e seria uma portaria conjunta, assinada pelo ministro da Educação e pelo ministro do Planejamento, que dava o direito da gente se afastar, porque tem muitas universidades que a gente não consegue isso, porque diz que não tem uma legislação nacional. Tem gente que avança dentro do conselho universitário, porque as universidades têm autonomia para fazer isso, mas tem universidade que não faz, né? Então a gente tentou, nós aprovamos isso na Comissão Nacional, chegou no Ministério do Planejamento, ficou engavetado, ela não foi promulgada, ela não foi publicada, então ela não está valendo ainda. Eu estava falando para a Carla que lá em São Carlos nós estamos com uma portaria prestes a passar no Conselho Universitário, eu vou disponibilizar para vocês vocês tentem brigar. O que a gente tem feito na FASUBRA? É tentar fazer com que os sindicatos aprovem dentro do Conselho Universitário uma portaria de afastamento. Agora, qual que é o grande problema das portarias de afastamento? Ela vai lá para a legislação, e na legislação diz que tem que ser com a anuência da chefia ou do diretor. Então, significa que mesmo você tendo uma portaria dizendo que você pode se afastar, você tem que ter a anuência do chefe. Esse é o grande problema que a gente tem. Aí entra o papel do sindicato, de ir para cima dos chefes e para cima, para poder garantir que as pessoas possam se afastar, né? E para terminar, e aí se eu esqueci alguma coisa, depois na segunda vez o Anderson, o intérprete de Libras. Anderson, isso era uma coisa que a gente já tinha acordado na Comissão Nacional, tinha acordo dentro da comissão, criar o cargo de nível superior de intérprete de línguas e sinais, nível superior, acabar com o de nível médio, porque teria que ser só nível superior. A gente só tinha um problema, que o MEC, aí por conta daquela história que eles falam que você não pode ter, eles chamavam de provimento derivado, que é você sair de um cargo para o outro, eles diziam o seguinte: não, nós temos que extinguir o cargo de nível médio e criar o de nível superior. Isso tinha acordo. E aí todo mundo que entrasse a partir de agora seria tudo no cargo de nível superior. Mas aí quando a gente, a FASUBRA, ia lá e falava, não, então esse pessoal que está no nível médio tem que vir para o nível superior, eles não aceitavam. Mas de qualquer forma, como parou o processo na Comissão Nacional por conta da história do impeachment da Dilma, estava pronto. Tanto isso como o programa de capacitação nacional, que era aquele que ia disponibilizar 3.000 vagas, 1.000 vagas para mestrado e 3.000 vagas para... Já estava tudo pronto, ele já ia sair. A gente já tinha feito todos os editais, já tinha uma vaga disponibilizada, já ia ser publicado para adesão das universidades. Isso parou com a história do impeachment da Dilma
e o cargo de Libras, isso já tinha acordo, no governo, no MEC tinha acordo de que a gente tinha que criar esse cargo no nível superior. A briga era trazer o pessoal que hoje é nível médio para dentro desse cargo, que a gente defendia isso, né? Até porque todo mundo tem a qualificação. Né? Mas isso era uma briga que ia vir depois. A gente queria criar o cargo, né? Agora parou, né? Parou e a gente está. E realmente a situação de vocês é uma situação extremamente complicada, né? Justamente por conta disso. Não é só aqui, é onde tem. Aliás, todos os lugares têm. São Carlos tem curso de nível. Como é que ele pode dizer que não é nível superior? As universidades estão criando. Tem vários cursos novos que não estão previstos na nossa lei. Isso era uma outra coisa que a gente estava fazendo dentro da Comissão Nacional, que era adequando a carreira, os cargos, dentro dos novos cursos que estão sendo oferecidos. Tem vários cursos que estão sendo oferecidos e que eles ainda não podem ser pré-requisito para ingresso nos nossos cargos, porque eles não estão previstos na lei. A gente estava fazendo essa adequação. Tudo isso parou, quando parou a Comissão Nacional. Tá? Então, vamos ver. Não, gente, a TENS. A TENS é muito complicado. Eu não sei, vocês têm a TENS aqui? Então tá. Tem. Assim, a TENS, olha, a TENS ela foi. Não, a TENS, a Associação dos Técnicos de Nível Superior, ela nasceu. Quando saiu a carreira da FASUBRA, a carreira 11.091, realmente quem estava no nível superior e no nível de classificação C, teve o que a gente chamou de VBC. A tabela era muito achatada e aí as pessoas que tinham um salário mais alto acabaram ficando com o VBC porque o salário do que foi enquadrado era menor do que o salário que tinha na época. Porque não consegue, a gente não consegue que as pessoas entrem nos nossos cargos de nível superior porque o salário é muito baixo. Aí eu falo, olha gente, então vamos fazer uma coisa. Porque o salário do mercado. Tem umas pessoas que falam assim, o nível de apoio e o nível médio ganha muito bem na tabela se você comparar com o mercado. O nível superior não ganha. Eu falei, se vocês acham que o governo vai fazer uma tabela para nível superior e dar o mesmo salário para quem é um pedagogo, para quem é um contador, do que um cirurgião, você acha que nessa tabela vai ser o mesmo salário? Porque se você partir pela lógica do mercado, não vai ser o mesmo salário. Então, será que o piso do nível superior ele é tão ruim assim para todos os cargos? Eu falo, se você acha que o governo, com a visão do mercado, vai dar o mesmo salário do médico e do enfermeiro, você acha que vai ser isso? O mercado eles ganham igual? Não ganham. Por que o governo fala que ele quer uma carreira de nível superior? Porque ele quer aumentar o salário do neurocirurgião que ele não consegue contratar. Do pessoal que são os bambambam da área de informática, porque ele não consegue contratar com salário baixo. Mas eu falo lá para o pessoal da biblioteca, você acha que o bibliotecário vai ter o salário igual do médico? Então vocês estão querendo separar, achando que vocês vão sair bem, e eu falei, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ficar lá, aí sim vai ser, aí nós vamos ter uma tabela lá de nível de apoio e nível médio, uma tabela de nível superior, se isso acontecer, eu não acredito que aconteça, mas uma tabela de nível superior, que vai ter também os primos pobres, os primos médios e os primos ricos, porque é isso, gente, o mercado é isso. O mercado, e nossa carreira, ela não é feita sobre a lógica do mercado. Porque eu falo para o pessoal, então vocês acham que o salário mínimo é suficiente para um trabalhador, para um auxiliar de faxina, viver a vida? Então é isso que você está dizendo? Que a gente tem que ter um salário mínimo aqui, porque lá no mercado o pessoal ganha o salário mínimo? Então essa não é a lógica da nossa carreira, a lógica da nossa carreira é outra. E os companheiros que estão, os companheiros da TENS, eles estão numa lógica equivocada. E essa lógica deles, com certeza vai dividi-los também. Se o que eles querem acontecer, que eu duvido, vai dividi-los também. Justamente por conta disso, porque na hora de fazer a tabelinha deles, eles vão ver, hoje todo mundo de nível superior ganha a mesma coisa. É o mesmo salário base, aí o que vale é o tempo de serviço, os cursos que você tem, né? É a lei para todo mundo. Então, é muito complicado. E a gente tem que... E eu acho que o nosso princípio é o seguinte, nós não podemos dividir. Porque a lógica do governo para nos destruir é essa. Eu vou dividir para conquistar, porque não é isso? Quanto mais dividido está a categoria, mais fácil eu fico,
mais fácil é de eu aniquilar. Daqui a pouco, a gente já a greve só da FASUB já é complicada de avançar. Imagine uma greve da FASUB que tem um nível médio de um lado e um nível superior do outro. Aí é que o negócio fica pior ainda, né? A gente tem que pensar nessa lógica e tentar convencer os companheiros que a gente tem que melhorar a carreira por dentro, todo mundo junto, para que todo mundo alcance o salário ideal junto. Para vocês terem uma ideia, os companheiros da TEIS, quando a gente está discutindo a racionalização, eles mandaram um documento para o MEC dizendo que são contra a racionalização, porque é inadmissível você igualar o salário de auxiliar administrativo com assistente de administração. Ou seja, não tem nada a ver com eles isso. É como se assim, isso não vai me prejudicar, mas eu não quero que aconteça. Tem esse documento foi tirado num fórum de nível superior. Isso mostra o quanto é equivocada essa política. Né? Aquela coisa, eu não estou brigando pelos meus direitos, eu já estou querendo destruir o que o outro está brigando ali. Né? Então isso é muito complicado.